Olá, boa noite a todos vocês, quem estiver no link, quem estiver aqui ao vivo. Hoje a gente vai iniciar Josué capítulo 5, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém. É, e a gente vai. Eu sempre dou essa prévia um pouquinho, que às vezes é necessário, às vezes não é necessário. Antes a gente já iniciar a nossa oração. Mas esse é necessário porque eu lembro eu lembro que no começo de Josué, a gente falou que o Josué ele é um livro de como eu posso explicar essa palavra? Mas de guerra, confronto, né? De guerra especificamente. Ele é um livro visto como se fosse uma guerra, um livro de guerra, sobre guerra, que é o que a gente passa, que é o que eles passam, que a gente vai ler, né, obviamente, em toda a passagem de Josué e tudo mais. E hoje a gente vai tocar num assunto importante, né, no que a gente vai ver aqui agora, porque a gente está no início em que eles vão agora chegar a Jericó, vão chegar, né, tudo mais. A gente obviamente já ouviram falar sobre, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na leitura, que não é hoje especificamente, mas a gente vai ver aqui que a palavra, né, da guerra ou da batalha especificamente, ela tá aqui e que Jesus aparece também, né? E muitas pessoas pulam essa parte no sentido de entender a fundo que Cristo, óbvio, né, está em toda a palavra de Deus. Então, hoje a gente vai ter a presença de Cristo, a gente vai ler, a gente vai ter embasamento bíblico, porque a Bíblia ela se responde, né? Você não vai em outro lugar procurar sobre a Bíblia. A própria Bíblia se responde, tá? E não é possível. Como não é possível? Então, digamos que você que não tem mais nenhum livro na existência do mundo. Você não vai achar um livro qualquer na livraria, nem de história, nem de nenhum livro. Não tem mais livro na vida. Só tem a Bíblia Sagrada. O que que significa isso, então? Que a gente não vai ter acesso a descobrir a Bíblia? Ou a ler a Bíblia, que o Espírito Santo não é capaz de nos responder a Bíblia, de nos mostrar a Bíblia, de nos, como é que diz? De nos revelar a Bíblia, porque não tem outros livros, né? Agora, seria impossível o contrário, a gente ter vários livros falando da Bíblia e a gente não ter a própria Bíblia. Ou vários livros falando de outras histórias que passou na época de Deus, né, dos israelitas e Antigo Testamento, e a gente não ter a própria palavra para comparar, né? Isso acontece bastante com os livros apócrifos, que são livros que falam sobre coisas que aparecem na Bíblia, por exemplo, mas que não estão na Bíblia especificamente. Tem uns que sim, tem uns que não, tipo Enoque e tudo mais, mas que não foram considerados livros escritos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela se responde. Se não achou em Josué 5, se não entendeu, ora para o Espírito Santo revelar, e que você vai achar lá em Zacarias, por exemplo, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai ler essa parte agora, quer dizer, esse capítulo hoje, que ele é bem curtinho, são 15 versículos só, mas muito forte, primeiro porque Cristo aparece, segundo porque eles estão prestes, né, a não é como é que fala? A tomar posse da terra que foi prometida e dada a eles, exclusivamente, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse momento que o Senhor nos une aqui. Obrigada por esse encontro, que não é o encontro humano nosso, especificamente ou exclusivamente, é o encontro espiritual com a Sua palavra, com a Sua presença, porque o Senhor habita em nós e a Sua palavra, entrar nela, lê-la, né, e ser revelado aquilo que o Senhor nos revela é um privilégio. É um privilégio de filhos e de filhas, e isso a gente pode dizer com todas as letras, meu Deus, que não há nada melhor nesse mundo do que ser chamado seu filho, sua filha. E a gente está nesse momento de ler sua palavra, do nosso Pai, e a gente agradece por esse momento. A gente nunca toma esse momento como algo banal, como algo que a gente tem ou teria para sempre, ou terá para sempre. A gente agradece porque a gente pode abrir a sua palavra e ter a certeza de que é o teu Espírito que nos guia na leitura dela, que é o teu Espírito que nos revela aquilo que está escondido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e coração. Então, obrigada por esse momento, obrigada porque o Senhor trabalha em nós o tempo inteiro, o Senhor nos edifica com a sua palavra, o Senhor edifica os nossos corações, a nossa vida, as nossas intenções, o Senhor nos reconstrói, né? Na nossa nova criatura, na nossa nova forma, como a sua palavra diz,
Nós estamos sendo convidados à mudança todos os dias. E é somente em comunhão contigo, é somente lendo o que o Senhor nos deixou, é somente estando próximo de ti que somos capazes de mudar e sermos melhores, mais de Cristo e menos de nós. Então agradecemos que o Senhor me use como canal nessa live de hoje, que seu Espírito ponha as palavras corretas na minha boca, nada do que eu pensar, ou do que eu formar na minha cabeça, mas que o Senhor revele a todos nós, que todos nós aqui estamos para aprender. Não somente a sua palavra, mas como ter a sua palavra em ação nas nossas vidas, a gente agir conforme a sua palavra. Que o Senhor nos livre de todas as distrações, que estejamos invisíveis aos olhos do mal, que nem espiritualmente, nem fisicamente, nem em nossas áreas de emocional, profissional, ele tem acesso à nossa vida, Senhor. Que os teus anjos nos protejam, que a tua palavra seja sempre a última, e que a gente saiba sempre disso, que ela é a última, e que todas as nossas batalhas já são vitórias pelo seu nome. Em nome de Jesus, agradecemos a mais um início de semana, mais um início de live, que é para a honra e a glória do seu nome que estamos aqui. Então, consagro a ti essa live. Amém. Vamos lá. Então, que Deus nos ajude a lutar as nossas batalhas junto com Ele, mas entendendo, obviamente, que Ele está no comando, e é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá. Josué capítulo 5. Quando todos os amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Israel restabelece as cerimônias da aliança. Então, isso aqui foi uma préviazinha que está escrito aqui, o medo que eles tiveram, porque eles já sabiam, obviamente, de Deus e o que Deus tinha feito em relação a eles, né? No seu povo, obviamente. Então, agora Israel vai restabelecer as cerimônias da aliança com o Senhor. Anota. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Tá aí. Como? Se era regra, se era lei eles fazerem isso. Gente, desde quando eles saíram do Egito, eles não circuncidaram mais, eles não estavam mais na aliança com o Senhor, né? Eles não fizeram mais isso. Aquela geração que saiu, aquela geração que pecou, aquela geração toda errada, né? Errada não, mas que cometeram vários erros, eles não foram circuncidados e Deus não estava, e Deus viu, obviamente, né, que eles não estavam com Deus, eles estavam completamente em todos os momentos eles estavam presentes, obviamente, com Deus, porque Deus estava presente com eles, mas eles não estavam em comunhão com Deus, né? Então, eles não foram circuncidados. Aqui é uma prova de que eles andavam em desobediência com Deus. Deus, de forma que ele quis, obviamente, ele os perdoou, mas o foco principal deles ali no Egito era esqueci a palavra em português. Pera. Não, remissão. Redenção. A redenção. Então, quando eles foram redimidos, quando eles saíram, quando tudo for acontecendo, eles tiveram mas várias chances de estarem próximos de Deus, de estarem com Deus, e não foi feito. Então, eles se afastaram completamente, né? E tudo que nos afasta de Deus, tudo que afasta as pessoas de Deus, obviamente, é conhecido como pecado. Logo, eles estavam fora da aliança com Deus. Agora Deus está restabelecendo a cerimônia da aliança. Então, as cerimônias da aliança. Então, naquela época, eles pararam de circuncidar. Vocês vão lembrar isso especificamente o porquê. Não só porque, né, eles quiseram parar porque eles não querem obedecer a Deus. No Egito, né, eles não foram autorizados mais a fazer a circuncisão, eles eram escravizados, eles não estavam ali como os israelitas, especialmente, eles eram um povo escravizado pelos egípcios, né, e o Egito eles cortaram, né, todos os poderes que eles tinham como é que eu posso explicar? Todo o poder que eles tinham de povo de Deus,
os israelitas especificamente, né? Então, eles não faziam nenhum dos rituais, e prova disso é a gente saber que Moisés não era circuncidado. Até, né, vocês lembram que a mulher dele apareceu, e aí ele foi circuncidado nesse momento em que ele ia ser morto por Deus, né? Que ela chegou, ela mesma interrompeu e falou com ele sobre a circuncisão especificamente. E aí sim, Moisés foi circuncidado. Então, era necessário a gente saber que eles não podiam, né, estar mais debaixo de uma aliança com Deus na cabeça deles, no momento deles, e tudo mais. Eles estavam completamente escravizados e eles não tinham mais esses rituais, e tudo mais. Quando eles saíram de lá, eles continuaram com as mesmas, é, com as mesmas, não é mania que eu queria dizer, mas eles continuaram com os mesmos costumes, né? Tanto que Deus batia bastante na porta, na tecla, dizendo não adorem outros deuses. E quando chega, por exemplo, no meio lá do deserto, eles começam a reclamar de fome, que eles só estão comendo maná, 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 maná. Sentiam falta de carne, Deus enviou maná, eles começaram a reclamar e tudo mais. Então, eles viviam separados, né, distantes da aliança de Deus, né? E essa aliança feita com Abraão lá atrás, ela não foi cumprida logo em todo o processo de escravidão até depois. E a gente lembra Deus falando que não estaria mais com o seu povo, logo eles ficaram todos aqueles anos, né, sendo escravizados no Egito. Saindo de lá, as coisas começaram a mudar, mas não foi o momento de Deus restabelecer a aliança específica. Logo, ele tem um momento agora especial para essa cerimônia de restabelecimento da aliança. Então, por isso que ele fala: prepare facas de pedra. Por quê? Aquela geração desobediente, né? Ela se foi. Sobraram, a gente sabe, dois, né? Que foi Josué e Caleb, que foram os únicos que sobreviveram. Então, agora, essa nova geração, eles vão fazer o restabelecimento dessa aliança com Deus. E é por isso que ele fala para eles circuncidar a segunda geração, né, dos israelitas. O que que é a segunda geração dos israelitas? A primeira geração dos israelitas foram aquelas que vieram com Moisés, foi aquela que veio com Moisés. E aquelas outras, as pessoas que vieram junto com ele. Ali foi formado Israel. Então, não é que os israelitas vieram desde Abraão. A nação Israel nasceu no Egito, né? Então, a segunda geração dos israelitas agora é a que vai ser circuncidada e que vai restabelecer a cerimônia com Deus, ok? Então, Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate e Aralote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Então, eles saíram de lá e não mantiveram as leis, né, do que Deus tinha dado a eles. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente, nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Lembram que são 8 dias de recuperação e tudo mais. Então, eles tinham que aguardar, tinham que esperar. O que era uma coisa muito, muito bizarra de se pensar, porque eles estavam ali. Imagina todos os homens de um exército estarem incapazes de lutar caso algo acontecesse. Então, é óbvio que eles estavam debaixo da proteção do Senhor e não haveria nada nesses 8 dias que iria acontecer, porque eles estavam se recuperando. Então, o Senhor disse a Josué: Hoje
lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês de Abib. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou, isso aqui eu amo, veja bem, o comandante do Senhor confronta Josué. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima, é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: Você é amigo ou inimigo? E o homem respondeu: Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: Que ordens meu senhor tem para mim? E o comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Aqui é a passagem que a gente vê Cristo, tá? E como é que pode ser Cristo especificamente? Primeiro, ele é quem vai lutar a batalha de Jericó para eles, né? A gente já conhece a história de Jericó, mas para quem não sabe a história de Jericó, vocês vão ver como eles ganharam a terra, como eles ganharam a guerra e quem foi que lutou a guerra por eles, né? Aí eu abri aqui Zacarias 14, porque lá na frente, né, a gente tá falando do livro de Zacarias, a gente não tá falando nem de um livro, assim, nenhum, a gente tá falando de Zacarias, os últimos dos últimos livros da Bíblia, se não me engano, é o penúltimo livro da Bíblia. E a gente tá falando desse livro que lá atrás, né, agora que a gente está lendo aqui no começo do Antigo Testamento, a gente foi dada a informação aqui de que seria Cristo. Aí lá na frente, no penúltimo, Zacarias diz isso. Então o Senhor sairá. Isso aqui é Apocalipse, o que ele está fazendo é uma previsão do futuro, né? E ele está dizendo: então o Senhor sairá para lutar contra essas nações como fez no passado. E isso aqui é a base, o embasamento do que nós temos para entender que isso aqui é Cristo. Por quê? Um dos, né? Porque Cristo não lutou no Novo Testamento. Você não vê Cristo lutando contra nenhuma nação, sobre nenhuma nação, né? E aqui a gente sabe que está escrito, Zacarias diz como ele fez no passado. Quando a gente abre Josué 5, que é o que a gente está lendo agora, a gente está vendo que Josué, ele se prostra com o rosto no chão. Em nenhum momento anjos de Deus, né, mensageiro de Deus, pode ser prostrado. A gente já viu isso. A gente já viu isso. A gente vai ver isso em João, lá na frente em Apocalipse, ele se prostra 2 vezes, né, perante anjo. A gente já viu em tantos, a gente vai ver e já viu quando os anjos quando, né, por algum motivo eles reverenciam o anjo, eles se prostram, e o anjo diz que não se pode prostrar, não se pode adorar um anjo, né? Então que ele levantasse tanto João quanto a gente vai, como é que fala? A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, o que que a gente tem a certeza, o que que a gente sabe é que é Cristo aqui, né? Lutando e vai lutar por eles e ele olha para cima. Então, quando ele olha para cima e ele fala que ele é o comandante do Senhor, a gente está entendendo que é alguém que está em comando, né? E ali, nesse momento de guerra deles, né, quem é que de fato era o comandante para as pessoas ali em forma humana, né? A gente está falando especificamente de Josué. Quando a gente entende que o Senhor, né, quando ele pergunta assim, você é amigo ou inimigo? Eu me respondo, na verdade, eu cheguei agora.
e eu sou comandante do exército do Senhor. Então, ele veio com uma mensagem para Deus. E a última, e a cereja no topo do bolo, que nos mostra, obviamente, que é o Senhor, né? Que é Deus em Cristo, é quando ele fala: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. Aquele lugar que ele estava não era santo, mas onde Cristo está, onde ele habita, onde ele passa, aquilo sim é santo. Então, aqui especificamente o que ele está dizendo é: eu estou aqui. Isso aqui é santo. Então você precisa tirar sua sandália. E ele obedeceu. Ele não mandou Josué levantar. Ele não falou: não se prostre a mim, né? Não se prostre a mim, ou não me adore, ou não se. Ele não fez isso. Ele permitiu. E Deus, né? O comandante do Senhor, sendo Cristo, obviamente, fala as mesmas coisas que foram ditas a Moisés quando ele vê na sarça, né, o fogo na sarça, fogo não consumidor, a sarça não sendo consumida, quando Deus fala para ele tirar as sandálias, né, pois o lugar que ele está é santo. E aí a gente entende que a sandália tem vários significados na palavra de Deus. A gente vai ver isso João Batista falando, né? Ele fala: aquele que as sandálias eu não sou capaz de calçar. É muito interessante coisas pequenas às vezes que a gente deixa passar e a gente acha que o significado é XYZ, ou então a gente nem percebe, a gente só lê, isso aqui é o comandante do exército mandou, a gente vai achar que é o quê? Só um anjo passando, ou então algum comandante de algum lugar do Senhor, ou que não. É importante a gente ver que Cristo estará sempre presente nos planos de Deus, será sempre o próprio mensageiro, será sempre o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, será sempre. E isso é muito importante da gente ver, né? Porque eu acho que nos aproxima mais assim de Cristo, no sentido de: caramba, Cristo estava, né, esteve em todos os lugares, mas quando ele fala que o lugar em que ele está ali é santo, é bonito ver, porque ele está em você também, ele está em mim também, né? O Espírito dele habita em nós. Então, onde quer que você vá, você leva o Espírito de Cristo, e isso que é importante a gente entender, que a gente vive numa comunhão eterna com ele. A partir do momento que a gente é salvo, a gente vive numa comunhão eterna com ele. Então, tudo que você fizer, todos os sentimentos que você sentir, todas as suas atitudes, você está levando Cristo com você, você está levando o Espírito de Deus com você. E isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender, porque realmente é algo mais lúdico, digamos, a gente entender ou pensar, tipo: o Espírito de Deus está em mim, e tem vezes que você sente reações físicas com o Espírito de Deus, isso eu tenho absoluta certeza. Quando você, por exemplo, está louvando a Deus, você sente um arrepio, você sente uma alegria que você não consegue explicar a alegria, vontade de cantar, de gritar, né? Ou quando você sente falta da leitura da palavra de Deus, seja aqui, seja de manhã no seu devocional, seja à noite, ou seja em qualquer momento. Ou quando você não ora para Deus por muitas vezes, e aí você começa a sentir vontade, saudade, tudo isso são respostas do Espírito Santo, não é você que tem esse impulso. Então, a gente tem a certeza que o Espírito de Deus habita em nós, não porque a gente tem essas provas, mas porque ele nos mostra e se faz presente conosco em todos os momentos. Então, tudo o que você fizer, onde você for, vai ser santo, porque a gente leva ele com a gente, né? Então, aqui nesse momento, ele fala para Moisés fazer, Josué fazer, assim como ele falou com Moisés. Então, a gente tem a certeza que esse comandante é Cristo. E eu acho bonito isso, porque a gente cresce em comunhão com Deus, né? Todas as vezes, cada vez mais, quando a gente tem acesso a detalhes assim lindos, sabe? De a gente parar, entender, o Espírito Santo falar e nos revelar coisas que a gente poderia talvez não ler ou não perceber ou não prestar atenção. Mas Cristo luta as batalhas. Cristo é o vencedor de todas as batalhas. Não houve uma que Cristo tivesse perdido, né? Apesar de algumas pessoas acharem que a morte de Cristo na cruz é algo ruim, ou achar que a morte foi porque Deus não teve pena do seu filho, ou quem fala essas coisas não entende, né? Quase que blasfêmia dizer isso, porque eles não entendem o que a morte de Cristo significou. Significou a ressurreição dele e a salvação nossa, né? Que ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou, ele é vivo. Então, é bonito e importante para nossa comunhão com Ele, a gente entender, assim, a sua presença em todos os aspectos bíblicos, e onde a gente menos imagina é onde Ele está, né? Sempre. E a gente, por exemplo, quando temos uma batalha, a gente ter a certeza de que Ele já venceu.
independente do resultado da batalha ser o que a gente quer ou não. Ele já venceu, né? Então, a gente vê assim, a vontade que ele tem de estar conosco, a vontade que ele tem da gente incluir ele em tudo, a vontade que tem nele da gente viver em comunhão com ele, da gente clamar a comunhão por ele, da gente estar com ele o tempo inteiro. E isso é, assim, algo inexplicável, né? Enfim, é isso. Amanhã a gente volta, então, se Deus quiser, para o capítulo 6 de Josué. E fiquem com Deus, bom descanso a todos vocês. Um beijo, vi essa mensagem aqui, obrigada. E até amanhã. Bom descanso para todos vocês, viu?